falar agora do Flamengo, o Pedro Henrique Torres chega com uma história curiosa. O Flamengo e os seus gols no segundo tempo. A falsa sensação para o adversário pode ser fatal. Descer para o vestiário no intervalo com empate e achar que fez frente ao Flamengo de Renato Gaúcho. Mas no segundo tempo, o time tem sido letal. Na era Renato, o Flamengo marcou 45 gols. 29 deles, quase 65%, na metade final das partidas. Os últimos 12 gols em sequência, assinalados por Gabigol e companhia, foram justamente no segundo tempo. Grêmio e Santos, ambos goleados por 4-0 dentro de casa, que nos digam. Quando piscaram, acabaram engolidos pelo furacão rubro-negro. Tá de parabéns, tanto o Alexandre quanto o Betinho na preparação física. Realmente a equipe tem corrido bem e a gente tem feito praticamente os gols no segundo tempo. Isso demonstra que o trabalho está muito bem feito. Renato elogia o trabalho da preparação física, mas o patamar do elenco com jogadores de qualidade é também fundamental. Alternativas não faltam para manter a pressão no rival até o fim dos jogos. Não à toa Michael, Vitinho e até o recém-chegado Andréas Pereira brilharam recentemente. Contra o Flamengo de Renato, vale o velho chavão da bola. O jogo só termina mesmo quando acaba. E a reta final das partidas geralmente tem sido recheadas de bolas e bolas nas redes. Vamos a um comparativo com os gols do Flamengo no primeiro e no segundo tempo na era Renato. 16 gols na primeira etapa, 29 na segunda etapa. Portanto, quase 2/3, quase 65% saíram no segundo tempo. E aí eu pergunto para vocês, Zupac, a explicação estaria passando pelo físico também do Flamengo, já explorando o cansaço do adversário? Você tem alguma outra explicação? A gente tem visto o Flamengo fazer alguns jogos de muita trocação com seus adversários, né? Embora os placares das vitórias do Flamengo sejam quase sempre de goleadas e elas sugerem que o Flamengo tenha dominado o tempo inteiro, se imposto o tempo inteiro, sufocado o adversário o tempo inteiro, e muitas dessas goleadas não foi bem assim que aconteceu, né? Contra o São Paulo, o Flamengo foi, na minha visão, inferior, ligeiramente, mas inferior ao São Paulo durante quase 70 minutos de jogo. Mas aí no segundo tempo, quando empata o jogo, a partir daí é um massacre, é um nocaute. Contra o Olímpia, o Flamengo trocou golpes em algum momento. O Flamengo não dominou e massacrou o Olímpia o tempo inteiro. Mas a partir do instante em que faz o primeiro gol, e contra o Santos foi assim também neste último final de semana, a partir do 1-0, é muito rápida a maneira que o Flamengo sai do 1-0 para construir a goleada. Pode ter a ver com questão física, pode ter a ver com a facilidade maior que o Flamengo tem de, com as suas peças de banco e com o seu time titular, manter um nível alto o tempo inteiro, enquanto os times naturalmente oscilam com as suas trocas, porque não tem, em via de regra, o elenco que o Flamengo tem, mas essa característica me chama muito a atenção. Não é um time que domina o jogo inteiro, que atropela o jogo inteiro, mas a partir do instante em que o Flamengo faz 1-0, me lembra muito o Herbert Conceição nos Jogos Olímpicos de Tóquio no boxe. Sofreu ali nos primeiros rounds, mas a hora que ele encaixou o golpe é nocaute. E o Flamengo tem muito rapidamente nocauteado os seus adversários. Geralmente no segundo tempo. Isso acende um pequeno alerta para os instantes de trocação. Enquanto o jogo está mais equilibrado, naquele 0-0, o Flamengo tem corrido alguns riscos de sair atrás e aí teria que remar para conseguir a virada, como conseguiu contra o São Paulo. Mas a partir do instante que o Flamengo abre o marcador, é bom o adversário ficar esperto, porque rapidamente esses caras estão prontos, não só para vencer, mas para construir goleada. No caso da trocação contra o Internacional, quem acabou tomando nocaute foi o Flamengo, né? Exato, porque o Flamengo não conseguiu ser intenso como foi nos outros jogos, e o Inter aproveitou a chance que teve de contra-ataque para fazer 1-0. O Flamengo se expôs e o Inter aproveitou com muita eficiência para encaixar ele a sua goleada, né? São algumas das características que a gente vai observando jogo a jogo, pouco a pouco, nesse ainda recente trabalho do Renato.
Pois é, aconteceu pouco, mas aconteceu. Olha, Fãs de Esportes, a gente ainda segue falando de Flamengo. Eu falo agora de Davi Luiz, tá, Gustavo Zupac? Porque o Davi Luiz ficou naquela de a gente não sabe exatamente para onde a gente vai e tal, todo mundo naquela expectativa para saber para onde vai o jogador. E a pergunta é, você acha que ele está cozinhando o Flamengo? E até quando o Flamengo vai esperar ou deve esperar pelo zagueiro? O comportamento do Davi Luiz em relação ao Flamengo é o comportamento do jogador que está acostumado a atuar na Europa e que sabe que a janela esteve para fechar nos principais centros, ainda segue um pouco aberta em outros centros, e ele está esperando as possibilidades, e é perfeitamente compreensível que o Davi Luiz enxergue pontos, clubes e mercados na Europa mais atraentes do que voltar para o Brasil nesse momento, o que não é demérito algum para o projeto esportivo do Flamengo. E aí acho que o Flamengo tem que esperar o Davi Luiz até ele entender que existe a opção melhor para ele contratar. Se o Flamengo encontrar, nesse momento, um zagueiro melhor que o Davi Luiz, numa condição de negócio melhor que a do Davi Luiz e de maneira mais rápida para ser contratado, o Flamengo tem que contratar esse jogador. Enquanto isso não acontecer, enquanto existir janela na Europa e janela no Brasil, porque o Davi Luiz livre pode ser inscrito até o dia 24 de setembro, nada impede que o Flamengo espere. Até porque o Flamengo precisa de um zagueiro. E acho que esse é um ponto crucial do elenco do Flamengo na temporada. Nesse momento, o Flamengo não tem um zagueiro plenamente confiável no elenco, não tem nenhum. Porque o zagueiro que é confiável tecnicamente, muito confiável tecnicamente, que é o Rodrigo Caio, não tem se mostrado confiável no aspecto físico nessa última temporada de 2021. O que é uma pena, ele era um cara para estar agora com a seleção brasileira para os jogos de eliminatórios. E os zagueiros que se mostram saudáveis fisicamente não são confiáveis, não têm se mostrado como tal, do ponto de vista técnico. Então hoje o Flamengo não tem nenhum zagueiro que ele possa, de olhos fechados, confiar. O Davi Luiz é importante nesse espaço. Por isso o Flamengo deve buscar um zagueiro. Se puder trazer o Davi Luiz, excelente. Se não puder, existem outras opções no mercado. Bom, é isso. Flamengo que volta a campo no dia 12 em São Paulo contra o Palmeiras. É o nosso assunto agora. Verdão aqui no Sport Center. E foi